Você sabe o que é um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis? Sabe resolver? Eu me chamo Silvio Romero e estou aqui para trazer duas maneiras diferentes de resolver esse sistema. Um é utilizando o método que nós chamamos de método da adição e o outro é o método da substituição. Você está preparado? Eu estou. Então vem comigo. Vamos falar então sobre sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. O que é um sistema de equação? Um sistema de equação ele é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita e que a solução dessas equações é a mesma. Ele pode ter solução ou não, ou solução infinita. A gente também estuda essas possibilidades que pode acontecer. Nós vamos trabalhar um sistema de equação do primeiro grau e ele é chamado assim porque o grau do maior expoente das incógnitas tem o grau 1. E vamos entender agora como é que resolve esse sistema de equação do primeiro grau. Basicamente tem alguns métodos, talvez sejam os dois mais conhecidos, que é o método da substituição e o método da adição. Então vamos começar falando sobre o método da substituição. Bem, o que consiste o método da substituição? Esse método, na realidade, ele é utilizado da seguinte maneira. Você tem um sistema aqui, a primeira equação x mais y igual a 20, a segunda equação 3x mais 4y igual a 72. Observe que a variável da primeira, as variáveis da primeira são iguais às variáveis da segunda, x e y. Porém, se eu pegasse só uma equação solta, por exemplo, essa equação x mais y igual a 20, qual é a solução dessa equação? Bom, se for só para essa equação, eu tenho várias possibilidades. Por exemplo, uma delas seria 1 e 19, o x1, o y19, ou o contrário, 19 e 1, ou 2 e 18, desde que a soma deles seja 20. Mas aí eu te pergunto, esses resultados que eu estou colocando aqui também servem para essa outra equação? Aí é que vem o caso da gente resolver o sistema para saber se a solução encontrada aqui, no caso que eu coloquei como sendo uma possível solução, serve para os dois. Então, o que é a solução para o sistema? A solução para o sistema é aquela solução que serve para os dois, tá? Então a gente vai atrás disso. No meu primeiro exemplo, como falei, a gente vai fazer utilizando o método da adição. Ok, o que consiste o método da adição? Você vai pegar as duas equações, uma delas, por exemplo, eu vou enumerar essas equações. Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1 e essa daqui de equação 2. E vou encontrar uma equação que a gente chama de equação auxiliar a partir de uma dessas equações, como por exemplo essa primeira. Eu posso pegar essa equação de número que eu chamei de número 1 e isolar uma das duas variáveis, ou x ou y, tanto faz, ou x ou y. O que consiste em isolar uma variável? Significa dizer que eu devo deixar ela sozinha no primeiro membro. E o que não for aquela variável vai para o segundo membro. Por exemplo, aqui eu vou escolher o x para isolar nessa equação 1. Então, esse y não pode ficar aqui, ele tem que passar para o segundo membro. Ao passar para o segundo membro, a gente aplica a operação inversa. No caso aqui é a adição, então ele vai subtraindo. Então aqui nós vamos ter que x vai ser igual a 20, que já está desse lado, e o y que vem negativo, x menos 20. Essa equação aqui, a gente chama ela de equação auxiliar. Por que ele recebe esse nome? Porque a gente vai usar essa equação para encontrar a solução do sistema. A gente vai pegar esse valor de x que eu encontrei aqui e vai substituir nessa equação 2. Agora a gente vai fazer a nossa substituir nessa. Então, onde tiver x aqui, como é o caso aqui, ó, ao invés de colocar o x, eu vou botar essa expressão, 20 menos y. Então, aqui vai ficar assim. Continuando aqui, nós vamos ter 3 vezes, no lugar desse x, essa expressão, 20 menos y.
fecha parênteses, ó, mais, continua a equação, mais 4y, que é igual a 72. Aqui a gente vai aplicar o que a gente chama de propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? É multiplicar o primeiro e o segundo número da expressão que está no parênteses. Então, eu vou multiplicar esse vezes esse, depois eu vou multiplicar por esse. Isso é a propriedade distributiva. Então, 3 vezes 20, 60. 3 vezes menos y dá menos 3y. Mais 4y, que é igual a 72. Vou continuar aqui. Então, vou ter esse 60 que está aqui desse lado, eu vou deslocar ele para o segundo membro. Ele aqui, você observa que não tem nenhum sinal na frente dele. Quando não tem nenhum sinal, subentende-se que esse sinal é positivo. Então, como ele é positivo, vai passar a negativo. Então, aqui a gente vai ter a seguinte expressão, menos 3y mais 4y, que é igual a esse 72 que já está no segundo membro, e aquele 60 que eu quis passar ele para o segundo membro. Ele vai negativo, menos 60. Agora a gente vai trabalhar o que a gente chama de termos semelhantes. No caso, esses dois são semelhantes e esses dois aqui são semelhantes. Então, menos 3y mais 4y são sinais opostos. A gente subtrai e conserva o sinal do número que tiver o maior módulo. Então, é 4 menos 3 que dá 1. Ou seja, apenas y, que é igual a 72 menos 60. 72 menos 60 é igual a 12. Pronto, esse valor aqui é o valor da variável y. Com ele, agora, eu vou calcular o valor de x. Onde? Na minha equação auxiliar. Se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso calcular em qualquer uma das duas que estão escritas no sistema. Mas eu vou calcular aqui, na minha equação auxiliar. Então, aqui, ó, x é igual a 20 menos o valor de y. O valor de y é, olha aqui, o valor de y. O valor de y é 12, então vamos substituir por 12. Daqui eu tenho que o x vai ser igual a 20 menos 12, 8. Pronto, aqui é a minha outra solução para o sistema. Pode observar que aqui, como tem x mais y igual a 20, o x é 8 e o y é 12. 8 mais 12 de fato é 20. Se a gente substituir nessa outra equação, aí fica 3 vezes 8, 24, mais 4 vezes 12, 48, 48 mais 24, 72. Então, quer dizer, esse par ordenado aqui, e por que ele é escrito desse jeito? Aqui é um que a gente chama de par ordenado. Par ordenado é que sempre ele vai obedecer a mesma ordem. O primeiro valor é de x e o segundo valor é de y. Então, o x é 8 e o y é 12. Esse aqui é o método da substituição. Uma coisinha aqui para fazer uma observação. Eu isolei o valor de x, mas poderia ter isolado o y. Se eu tivesse isolado o y, aí eu ia ter que substituir por y nessa outra equação aqui no lugar do y e não no lugar do x, como eu fiz. Então aqui eu isolei o y, então substituí no lugar do x. Se eu tivesse isolado o y, substituiria no lugar do y, ok? Dá a mesma resposta, pode ter certeza. Então esse é o método conhecido como método da substituição. O segundo método é o método conhecido como método da adição. O que deve ser feito para construir a solução do sistema através do método conhecido como método da adição? Bom, para que isso aconteça, eu tenho que ter incógnitas opostas, com coeficientes opostos. Como assim? O que são opostos? Por exemplo, se eu tenho o número 3, quem é o oposto do 3? O oposto do 3 é o menos 3. Se eu tiver 4, quem é o oposto de 4? O oposto de 4 é menos 4. E assim por diante. Então eu tenho que procurar duas letras ou duas variáveis que elas tenham coeficientes opostos. Se você observar a primeira equação, x mais 20 igual a 20 e x mais y igual a 20, é aquela mesma equação, tá? Só que aqui eu vou usar o método da adição. A gente já sabe até qual é a resposta, que é 8 e 12, mas vamos usar outro método para vocês perceberem aqui, ok? Então quem é o coeficiente de x? É 1. O coeficiente de y
é 1 também, na primeira equação. Na segunda equação, o coeficiente de x é 3, enquanto que o coeficiente de y é 4. Então, se eu olhar para o x, eu tenho 1 e 3. Se eu olhar para o y, eu tenho 1 e 4. Eles não são opostos. Então, como eles não são opostos, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer eles virarem números opostos. Para isso, eu tenho que usar um recurso. Que recurso? Eu tenho que multiplicar uma das equações, às vezes é preciso as duas, mas aqui é só nesse caso aqui precisa só uma. Multiplicar uma dessas equações para que eu encontre um número oposto do outro. Por exemplo, se eu quiser fazer o coeficiente x ser o oposto, como aqui de baixo tem 3, se aqui em cima, se em cima apareceu menos 3, pronto, já estamos nessa situação. Se eu quiser o y, como aqui tem 4, aqui deveria aparecer o menos 4. Mas eu não posso chegar aqui e colocar esses números à toa, aleatório. Eu tenho que fazer alguma coisa que não mude, que não altere a equação. Então, para que não altere a equação, eu multiplico toda a equação pelo mesmo número. Nesse caso, eu vou escolher o número menos 3. Está aqui, ó. Por que o menos 3? O que eu quero fazer com o y? Mas, como eu disse, poderia fazer o x. Então, eu vou usar o menos 3. Então, para adicionarmos as duas equações e a soma de uma das incógnitas para dar zero, teremos que multiplicar a primeira equação por menos 3. Poderia multiplicar por menos 4. No caso, eliminaria o y. Mas eu estou escolhendo o menos 3. Então, quando eu multiplicar essa equação por menos 3, esse menos 3 ele vai multiplicar todos os elementos que estão dentro na equação. Então, eu vou multiplicar menos 3 pelo x, vou multiplicar o menos 3 pelo y e vou multiplicar o menos 3 pelo 20. Aí aqui vai ficar ó, menos 3 vezes x, ó, deu menos 3x. Menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes 20, menos 60. A outra equação eu escrevo normalmente. E aí aconteceu aquilo que eu queria. O que é que eu queria? Duas incógnitas opostas. Observe que aqui é menos 3x e aqui é mais 3x. Quando eu somo números opostos, eles se anulam. E aí vai ficar apenas a variável y. Então aqui é mais fácil eu calcular com uma só variável. Todo o nosso objetivo é esse. É eliminar uma variável para que fique apenas uma e aí fica mais fácil, então, o processo da resolução. Então, eu vou somar. A adição é soma. Então, eu vou somar. Menos 3 com mais 3, 0. Aqui é menos 3y mais 4y. Subtrai, conserva o sinal do maior, vai ficar y, que é igual. Menos 60 mais 72. Mesma coisa. Subtrai, conserva o sinal do maior. 72 menos 60, 12. Como o maior é positivo, então, y é 12. Já que já encontrei o valor de y, tá? Eu utilizei aquele método anteriormente pela substituição, também tinha encontrado o y igual a 12. Agora vamos encontrar o valor de x. Para encontrar o valor de x, eu posso escolher qualquer equação, inclusive essa. Vou escolher essa daqui, ó, x mais y, que é igual a 20. Só que o y eu já tenho esse valor. O y para nós agora, ele vale quanto? E aí a gente vai ter então a equação da seguinte maneira. Vamos aqui, ó. X mais, no lugar do y, 12. Mais 12 igual a 20. O 12 aqui está somando, vai passar para o lado de lá, subtraindo o segundo membro. Então, x vai ser igual a 20 menos 12. Quanto é 20 menos 12? X é igual a 8. Observe que a gente terminou encontrando o mesmo valor. Tinha que ser. Afinal de contas, a equação é a mesma. Só mudei o método. Esse método eu fiz até menos cálculo para encontrar do que aquele outro. E aí, alguém pode perguntar, e qual método eu devo utilizar? O da adição ou da substituição? Aquele que você se sentir mais confortável. Em algumas vezes, o método da adição vai ser mais prático. Porém, em outras, o método da substituição se torna mais prático. Bom, vamos ver aqui como seria
para resolver esse sistema aqui. Nós temos aqui 2x mais 3y igual a 5 e 3x mais 5y igual a 8. Aí você analisa esse sistema aqui. O melhor é resolver pelo método da adição ou pelo método da substituição. Lembra que no caso do método da substituição é importante que você tenha uma das variáveis com coeficiente 1, porque aí você não vai ter fração. Se você quiser isolar uma das duas variáveis aqui, você vai ter uma fração, não tem para onde correr. Por exemplo, aqui só para mostrar para vocês, se eu quiser isolar o valor de x aqui nessa equação, como ficaria? Ficaria assim, ó, 2x igual a 5 menos 3y. Só que eu tenho que tirar esse 2 daqui, ele está multiplicando, ele vai passar para lá dividindo. Então, x é igual a 5 menos 3y sobre 2. Olha aí. É conveniente trabalhar com a fração? Não, não é conveniente. A mesma coisa acontece com as outras também. Então, não é muito interessante a gente usar o método da substituição para resolver esse sistema. Então, por mais que possa parecer que esteja complicado, mas nem tanto. A gente pode descobrir um número que seja o que a gente chama de um múltiplo comum. Por exemplo, se eu olhar para o x, eu tenho 2 e 3. 2 e 3. Se eu olhar para o y, eu tenho 3 e 5. Observe que, na realidade, esses números aqui, 2 e 3, são números primos, assim como o 3 e o 5. Aí, o que é que eu tenho que fazer, então? Um múltiplo comum, um número maior do que eles, que seja o múltiplo deles comum, é só multiplicar. 2 vezes 3 dá 6. Então, eu tenho que fazer aparecer um 6 aqui, ou um menos 6, e aqui um 6 ou um menos 6. Tem que ser oposto um do outro. Então, o número que eu tenho que buscar, que eu tenho que trabalhar, é em cima do 6. Como foi que eu cheguei nesse 6? Multiplicando os índices 2 e 3. 2 vezes 3, ó, dá igual ao nosso 6. Ok? Então, aqui vamos fazer essa questão. Agora, só que se eu multiplicar os dois por números positivos, vão ficar os dois positivos. Tem que ficar um positivo e outro negativo. Então, eu tenho que buscar de tal forma que o de cima fique positivo e o de baixo fica negativo, ou o contrário, ok? Então, para que eu faça aparecer um 6 aqui, eu tenho que multiplicar essa expressão por que número? Por 3. Para que eu faça aparecer um 6 aqui no lugar do 3, eu tenho que multiplicar essa expressão por que número? Por 2. Lembra que eu disse que um tem que ficar negativo, então a gente escolhe um dos dois para deixar negativo. Vou deixar o de cima negativo, então eu vou multiplicar essa por menos 3. Então aqui o sistema vai ser, depois que eu multiplicar, da seguinte maneira, ó, tem que multiplicar todos, lembra disso. Esse e esse. Vamos aqui, então 3 vezes 2, aliás, menos 3 vezes 2 dá menos 6, x. Menos 3 vezes 3 dá menos 9y, que é igual, menos 3 vezes 5 dá menos 15. Agora vamos multiplicar o de baixo por 2. 2 vezes 3, 6x. 2 vezes 5, 10y. E 2 vezes 8, 16. Pronto. Chegando nessa situação, eu tenho as variáveis opostas que eu tanto queria. Então agora eu posso aplicar o que a gente chama de método da adição. E de cara a gente já vai eliminar o 6 com menos 6. E aí eu vou ficar só com a variável que é o y, ok? Então aqui fica menos 9y mais 10y. Eu vou escolher essa equação aqui e através dela eu vou descobrir o valor de x, tá? Lembrando que no caso eu vou substituir o y por 1. Então aqui vai ficar 3x mais 5y, só que o y é 1, então é 5 vezes 1, que é igual a 8. 3 vezes 3x mais 5 vezes 1 dá 5, que é igual a 8. Agora esse 5 vem para o outro lado negativo. 3x é igual, então, a 8 menos 5. 3x é igual a 3. Agora esse 3 vem para cá, que ele está multiplicando, vem dividindo. Então o valor de x vai ser 3 dividido por 3. Daqui eu tenho então que o x é igual a 1. Então tá aqui, eu encontrei a resposta. Eis a minha solução. É o par ordenado 1x, 1y. Então como é solução, a gente
escreve entre chaves. Então a solução do nosso sistema é o par ordenado 1 e 1. Ok? Então, em algumas situações você tem que analisar qual é o método mais aconselhável utilizar naquele momento. Se é o método da adição ou se é o método da comparação. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau.